Olá, turma, tudo bem? Professora Tássia aqui com vocês. Nós estamos nos aproximando da avaliação de final de semestre e eu deixei como recomendação que vocês estudassem o conteúdo e fizessem depois uma revisão através de duas listas de exercício. A lista de exercícios que vocês fizeram para o simulado 2, revisem essa lista, e essa lista nova que eu enviei destinada para a AV. Então, a junção dessa lista de dessas duas listas de exercícios abrange uma grande parte do conteúdo e serve de instrumento para vocês revisarem o que a gente viu ao longo do semestre. Essa lista mais recente, que é destinada só a AV, nós vamos fazer a revisão juntos agora, vendo o gabarito, e eu vou relembrar alguns tópicos com vocês. Por isso que eu acho importante que vocês assistam o vídeo como um todo, porque além do gabarito, eu vou aproveitar para revisar alguns tópicos que foram abordados ao longo do semestre e que estão contemplados também nessas questões. A lista do simulado 2, que vocês vão utilizar também para estudar para ver, vocês já têm tanto a lista quanto o gabarito. Então, a partir de agora, a gente segue com a correção da lista de exercícios para revisão para ver e a discussão de tópicos relacionados a essas questões. Então, começando com a primeira questão, que eu pedi uma correlação de conceitos, dos conceitos droga, fármaco, medicamento e remédio. Então, se a gente começa avaliando afirmativa por afirmativa, nós vemos que tem uma definição que aponta como um produto farmacêutico tecnicamente obtido e elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins diagnósticos. Essa definição, gente, ela se adequa muito bem ao conceito de medicamento. Toda vez que a gente fala sobre ser um produto tecnicamente obtido, nós estamos falando de uma forma farmacêutica. Então, lembrando para vocês que um medicamento é isso, é um produto farmacêutico, uma forma farmacêutica, onde a gente junta o fármaco, que é o nosso ativo, que é o que faz o efeito, mais uma série de excipientes, de moléculas que vão estar ali para auxiliar a atividade farmacológica, mas que são inertes, que não têm esse efeito, um efeito equivalente ao do fármaco, por exemplo. Então, eles ajudam para que o fármaco chegue a seu destino, para que a formulação farmacêutica tenha estabilidade, e aí isso fará do medicamento uma forma farmacêutica, um produto farmacêutico, a junção do fármaco com os recipientes, seja para o preenchimento de uma cápsula, seja para a formação de um comprimido, para o preparo de uma solução, ali a gente vai ter esse conjunto do fármaco com os recipientes, sendo um produto tecnicamente obtido e elaborado. Então, a primeira afirmativa diz respeito ao medicamento. Seguimos para a segunda afirmativa, que diz que está associado a todo e qualquer tipo de cuidado utilizado para curar ou aliviar doenças, sintoma, desconforto e mal-estar. Isso diz respeito, gente, ao remédio, então todo e qualquer tipo de cuidado. O medicamento vai estar incluído como um remédio? Vai sim, ele é uma forma de cuidado para aliviar a doença, aliviar o sintoma. Mas aí, no remédio, vai uma série de outras coisas. Então, vai um chá, vai um abraço no momento de queda, depois de uma queda de uma criança, que dá aquele alívio, aquele conforto, uma massagem em uma região de pancada, dá aquele conforto, aquele alívio. Então, todo e qualquer tipo de cuidado, não exclusivamente um medicamento, tudo isso é um remédio. Não exclui o medicamento da categoria remédio, mas não é uma definição mais apropriada por não ter exclusividade, não ser sinônimo medicamento e remédio. Remédio é uma definição um pouco mais abrangente, que inclui, inclusive, estratégias não farmacológicas. Com isso, a segunda afirmativa está relacionada à opção 4, que é remédio. Então, a afirmativa seguinte: toda substância, natural ou sintética, capaz de produzir em doses variáveis os fenômenos de dependência psicológica ou dependência orgânica, com efeitos
indesejados, inespecíficos e alterações do metabolismo. Essa definição se aplica à droga. Então, a gente tem dependência associada ao uso, a gente tem efeito indesejado, efeito inespecífico, tudo associado à droga. Discutimos em aula que a gente não deveria usar droga e fármaco como sinônimo, porque muitas vezes, pela tradução do inglês que se escreve drug, as pessoas usam na tradução o droga, mas a forma apropriada para que a gente trate é fármaco. E, inclusive, é o do nosso estudo, o conteúdo de farmacologia, a ação dos fármacos. Então, essa definição, terceira afirmativa, diz respeito à droga. Última afirmativa: substância química de estrutura conhecida, que não seja um nutriente ou um ingrediente essencial da dieta, o qual, quando administrado a um organismo vivo, produz um efeito biológico. Essa definição se adequa de forma apropriada ao que ainda estaria pendente de correlação, que é o fármaco. Então, nós temos uma estrutura química conhecida, pode ser de origem natural ou sintética, que é colocada em um produto farmacêutico, uma forma farmacêutica, mas essa estrutura conhecida é que vai interagir com o nosso receptor biológico, com a biomacromolécula endógena que nós temos, e produzir um efeito biológico esperado, desejável, e isso aí vai ser a correlação com o número 2, que é fármaco. Matamos então a primeira questão, partimos para a segunda. Segunda questão, ela fala sobre ensaios clínicos, para que a gente avalie as informações, as afirmativas, e julgue como verdadeiro ou falso. Antes que a gente tente trazer qualquer resposta, eu acho que é melhor a gente revisar esse conteúdo. Então, nós vimos em material de aula essa tabelinha que foi retirada do livro As Bases Farmacológicas da Terapêutica, de Ludwig Gilman. Lembrando a vocês que nós temos a fase pré-clínica, em que nós usamos animais para fazer avaliações, e depois nós passamos para os estudos de fase clínica, que são o alvo desse slide e das questões que nós vamos responder já em seguida. Os estudos de fase clínica, nós já utilizamos humanos, ao contrário da fase pré-clínica, que a gente trabalha com animais. E a fase clínica, ela vai ser dividida em 4 fases. Vimos exatamente esse slide em aula. Então, fase 1, 2, 3 e 4. E o que a gente vai observar de cara é que, à medida que as fases progridem numericamente, nós temos também um aumento de número de participantes. Então, os participantes em cada fase, eles aumentam. Uma outra coisa que a gente percebe também é que na fase 1 dos estudos clínicos, nós temos indivíduos saudáveis. Nas demais fases, 2, 3 e a fase pós-comercialização, a gente já tem indivíduos portadores da doença que se tem por objetivo tratar. Então, seguindo fase por fase 1 dos estudos clínicos, nós temos de 10 a 100 participantes. O objetivo geral de trabalhar com esses voluntários saudáveis, na grande maioria, em situações muito específicas, nós vamos ter já em fase 1 indivíduos doentes, mas em sua grande maioria serão voluntários saudáveis, com o objetivo de verificar segurança e tolerância. Então, se esse tratamento, se esse medicamento é tolerável para o paciente, se é seguro, isso se tem por objetivo verificar em um indivíduo saudável. Sendo aprovada essa fase, dando tudo certo na fase 1, a gente passa para a fase subsequente, fase 2. Na fase 2, nós já vamos ter, então, pacientes, um número menor, restrito, mais restrito de pacientes, mas já pacientes. E aí, nessa fase, gente, a gente já quer ver eficácia. O paciente, o indivíduo doente, ele tem o benefício clínico, ele observa o efeito farmacológico quando submetido ao tratamento.
E a outra coisa é estabelecer uma dose. Ele observa o efeito farmacológico em que dose administrada. Então, isso é um objetivo de fase 2. Dando tudo certo com a fase 2, a gente passa para a fase 3 e já vamos ter um número muito maior de participantes, também participantes portadores da doença, e a gente quer, em uma população maior, confirmar os dados de eficácia. Se a gente tiver sucesso nessa fase, que é até um pouco mais longa durante um desenvolvimento de estudo clínico de fase 3, a fase um pouco mais estendida em relação às duas anteriores, dando tudo certo, a gente passa para a fase 4. A fase 4 a gente pode também chamar de fase pós-comercialização, fase de farmacovigilância, porque nesse caso o medicamento já está sendo comercializado e o grande público já está utilizando esse medicamento. E o que que a gente vai perceber nessa fase, gente? Efeitos adversos que não foram percebidos num grupo menor de pacientes, a adesão, a interação medicamentosa, possíveis outras aplicações que também não foram percebidas e às vezes até de um efeito adverso você pode encontrar dali uma outra indicação, uma outra aplicação clínica para tratar uma outra doença. Então, tudo isso é observado em fase 4, quando você já tem o medicamento sendo comercializado, ele já foi aprovado e o estudo de pós-comercialização, os dados de farmacovigilância vão sendo coletados. Isso é fase 4. Fazendo essa revisão, a gente já consegue responder a questão que nós lemos anteriormente e que vamos responder agora. Então, julgando as afirmativas, a primeira diz: os estudos de fase 1 visam estabelecer espectro de ação clínica ou resposta de substância ou combinação de fármacos. Gente, isso não é verdade, é uma afirmativa falsa e nós acabamos de ver isso. Então, fase 1, nós vamos ter voluntários saudáveis e a gente vai ver segurança, tolerabilidade com esse tratamento. A gente começa a ver eficácia na fase 2. Então, essa primeira afirmativa está errada. Segunda afirmativa diz que estudos de fase 2 são desenhados para definir a relação entre dose e toxicidade. A gente vai querer ver eficácia e em qual dose a gente observa isso. Então, isso é verdade até o momento, e servem ainda para testar modos diferentes de administração de um mesmo tratamento. Ok. Terceira afirmativa diz que estudos de fase 3 são realizados para se confirmar os resultados obtidos na fase anterior, são aplicáveis em uma grande parte da população doente. Até aqui está tudo certo. A gente vai para a fase 3 com população doente, assim como foi na fase 2, um número maior de pacientes, e a gente quer confirmar os resultados da fase anterior em uma população maior de doentes. Mas quando a gente segue na afirmativa, diz: "Nessa fase o medicamento já foi aprovado", e aí isso acaba com a afirmativa. Comercializado é apenas em fase 4, fase de pós-comercialização. Então, faz com que essa afirmativa seja falsa. A afirmativa seguinte diz: nos estudos de fase 4, são exploradas novas indicações de determinado fármaco, além de avaliados os possíveis efeitos colaterais na grande população, uma fase de farmacovigilância. Essa afirmativa é verdadeira. Pós-comercialização, fase 4. Última afirmativa diz que a farmacovigilância também é responsável por elaboração de projeções sobre o impacto econômico da incorporação de medicamentos no tratamento de determinada doença. Impacto econômico é avaliado por farmacoeconomia, uma outra questão. Então, não é um objetivo de farmacovigilância. Isso faz dessa afirmativa falsa. Com isso, nós revisamos as 4 fases do estudo clínico e seguimos adiante. Terceira questão é mais uma opção de correlacionar conceitos. Então, são 7 conceitos
e 7 afirmativas. Farmacologia, absorção, distribuição e metabolismo, efeito de primeira passagem, farmacocinética e farmacodinâmica. Ao invés de partir para uma correlação direta, a gente vai revendo esses conteúdos e, ao final, a gente verifica o gabarito. Então, começando do começo, que é o que é a farmacologia, nós vimos lá nos primórdios do nosso semestre. Então, é a ciência que estuda os efeitos dos fármacos sobre a função dos sistemas biológicos. E nós começamos a ver isso esse semestre. Nós tivemos uma introdução sobre conceitos relacionados à farmacologia, e depois nós já entramos em classes de fármacos e verificamos a ação desses fármacos sobre os sistemas biológicos. Então, a farmacologia é justamente isso. A definição do que significa farmacologia é a estrutura da disciplina que nós vimos juntos nesse semestre. Vimos também que nós temos uma divisão em 2 grandes grupos do ponto de vista didático, né? Nós temos a farmacocinética e a farmacodinâmica. Então, quando a gente fala sobre farmacocinética, nós temos a administração de uma determinada dose do fármaco. Esse fármaco, então, precisa ser absorvido, distribuído para os tecidos, metabolizado e excretado. Então, essas 4 etapas, absorção, distribuição, metabolismo e excreção, compreendem a farmacocinética. Nós administramos um fármaco em um local, ele precisa passar daquele local de administração para a circulação vascular local, vencer as barreiras celulares que estão naquela região tecidual, permitir que o fármaco chegue na circulação sanguínea local. Dali, ele precisa ser distribuído para chegar na circulação sistêmica, chegar no órgão-alvo e poder posteriormente fazer as etapas farmacodinâmicas. Então, depois da absorção, essa distribuição se chama de fato distribuição. Simultaneamente, o fármaco passa por órgãos, por regiões que acontece o metabolismo, a conversão desse fármaco ativo em um metabólito inativo ou não, mas a conversão em um metabólito. Geralmente, essa conversão do fármaco no metabólito gera metabólitos mais hidrossolúveis que vão ser mais facilmente eliminados do corpo, e esse efeito farmacológico vai ser cessado com essa eliminação. O metabolismo, como nós vimos, principalmente ocorre no fígado, e nas fases de metabolismo nós temos 2 fases, reações de fase 1, reações de fase 2, as duas com o objetivo de transformar a molécula do fármaco em molécula mais hidrossolúvel e mais facilmente eliminável. Por fim, nós temos a etapa de excreção, que é como esse fármaco vai ser eliminado do corpo. Vimos que a principal forma é a excreção por via renal, não é exclusiva, mas é a principal, e que quando a excreção por via renal ocorre, nós temos basicamente 3 processos independentes, que são a filtração glomerular, secreção tubular ativa e a reabsorção tubular passiva. Então, essas 3 etapas ocorrem na excreção renal. Passada a etapa farmacocinética, nós vamos ver que o fármaco atinge uma concentração no sangue e nos tecidos-alvo. A gente começa então a falar de farmacodinâmica. Nós vamos ter o fármaco no local-alvo interagindo com o receptor. Vimos que o receptor, quando ativado, ele faz uma transdução de sinal, ou ele abre um canal que vai permitir a passagem de íons e gerar uma resposta, ou ele ativa receptores transmembranares que têm ativação de segundos mensageiros, que geram uma resposta biológica. Ou a gente tem um receptor nuclear que vai ativar a síntese de proteínas, por exemplo, e isso nos traz uma resposta biológica. Então, isso é uma transdução de sinal que aconteceu posteriormente à interação do fármaco com o receptor.
Se essa interação acontece, nós vamos ter um efeito farmacológico, e esse efeito, em geral, se estabelece de uma maneira dose-resposta. A cada dose, a gente tem uma determinada magnitude de resposta. Isso tem que ser bem ajustado, porque também o efeito desagradável do tratamento pode estar associado a uma relação dose-resposta. Tendo êxito nessas etapas, nós encontramos uma magnitude de efeito farmacológico. Depois de dar essa revisada, essa pincelada nesse conteúdo, a gente já está apto a responder, a fazer mais duas correlações. Então, farmacocinética, compreendendo as etapas de absorção, distribuição, metabolismo e excreção de fármacos, e a fase de farmacodinâmica, que vai estar relacionada com a interação do fármaco com o receptor, a concentração do fármaco no local de ação e as suas consequências clínicas. E eu lembro para vocês, e falamos muito isso em aula, que os indivíduos eles são únicos. Então, fatores individuais, eles podem impactar tanto a etapa farmacocinética quanto a etapa farmacodinâmica. Então, características do indivíduo, como idade, questões genéticas, doença, fatores alimentares, impactam em processos farmacodinâmicos. Fechamos essa parte, e se nós já falamos de farmacocinética, a gente já consegue definir as 4 correlações que ainda estavam pendentes nessa questão. A absorção, a gente já sabe que é a passagem do fármaco pelas barreiras existentes do local em que eu administro o fármaco até o compartimento vascular. Depois, a distribuição, nós já revisamos também no slide anterior. Fármaco chegou na circulação local, ele precisa atingir a circulação sistêmica e os órgãos-alvo. Isso acontece por um processo farmacocinético denominado distribuição. Esse processo ele vai ser impactado por características do fármaco, então propriedades físico-químicas, e também por características do indivíduo, débito cardíaco, fluxo sanguíneo na região que se tem o objetivo que o fármaco chegue, a permeabilidade capilar, o volume tecidual. Então, muitas questões associadas ao indivíduo e ao fármaco vão participar desse processo de distribuição. Em seguida, a etapa de metabolismo, que é a etapa que antecede, que é essencial para a gente eliminar o fármaco e cessar a atividade biológica dele, tanto a eliminação de fármacos quanto a eliminação de xenobióticos diversos, transformando a substância inicial em uma molécula mais hidrossolúvel e naturalmente de mais fácil eliminação. Então, como a gente reviu no slide anterior, metabolismo de fármacos. O efeito de primeira passagem, ele se correlaciona com essa definição de metabolismo. O que ocorre é que a gente faz uma administração oral do fármaco, vimos também isso amplamente durante o semestre. A administração oral do fármaco, o fármaco é absorvido pela parede intestinal, chega na circulação sanguínea local e ele é direcionado pela veia porta para o fígado, que é o nosso principal órgão de metabolismo. Então, antes que o fármaco chegue na circulação sistêmica, ele passa pelo fígado após uma administração por via oral, é metabolizado, e o que sobra desse metabolismo, aí então será direcionado para a circulação sistêmica. Essa primeira passagem pelo fígado, antes de chegar à circulação sistêmica, chama-se efeito de primeira passagem. Basicamente, é um metabolismo do fármaco antes que ele chegue à circulação sistêmica após uma administração por via oral. Dessa forma, gente, nós fechamos então as correlações, e para quem quiser a sequência das afirmativas, então está definido aqui nesse slide a correlação entre o número e as afirmativas. Passamos para a questão seguinte, questão de número 4, chegando já na metade da nossa lista de exercícios. Partimos para um tópico de farmacodinâmica.
Então, esse gráfico nós exploramos em aula e hoje estamos explorando numa questão. Com o auxílio da imagem, nós vamos correlacionar as curvas com as afirmativas abaixo. Lembrando do que se trata um gráfico desse, nós temos o nível de resposta em função da concentração crescente do fármaco. Nesse gráfico, gente, cada uma dessas curvas de diferentes cores representa um fármaco diferente que foi administrado e que gerou uma resposta de magnitude diferente, de nível diferente, representado no eixo X. O que nós vemos, então, a curva verde representando um agonista. Quando nós temos a presença de um fármaco em concentração crescente, nos trazendo um efeito farmacológico crescente, um nível de resposta crescente, nós temos o agonista, que, por definição, ele ativa receptores celulares e promove uma resposta fisiológica, que é semelhante à resposta que o ligante endógeno, que a molécula endógena promoveria. Seguindo para a curva imediatamente abaixo, que seria a curva azul, nós temos a presença de um fármaco em concentrações crescentes, aumentando uma resposta, gerando uma resposta, mas em magnitude inferior à que foi observada na curva do agonista, na curva verde. Essa curva azul, então, a curva de número 2, ela representa justamente um agonista parcial, porque ele tem uma eficácia, mas é uma eficácia parcial, e isso independe da concentração utilizada do fármaco. Eu poderia ficar adicionando infinitamente concentração do fármaco e o efeito máximo continuaria na mesma magnitude. Ele não atingiria um efeito máximo semelhante ao do agonista pleno. Com isso, a gente representa a curva azul. Seguimos para a linha abaixo, que é representando o antagonista, que o que nós temos é a presença da molécula, do fármaco, sem gerar nenhum tipo de alteração no nível de resposta. Isso se correlaciona, então, com a última afirmativa. Os antagonistas, eles vão se ligar ao receptor, eles não ativam o receptor, eles impedem que o agonista ative o receptor, eles bloqueiam a ação do agonista, e eles podem ter pouca atividade intrínseca e, em geral, nenhuma atividade intrínseca. Então, eles mantêm a linha de efeito do mesmo jeito que estava no início do teste, na ausência do antagonista. Por fim, só nos sobra o agonista inverso, que nós vemos que é um ligante que, ao se ligar ao receptor, ele traz o receptor para uma conformação inativa. Isso coloca um nível de resposta inferior ao observado no momento inicial. Fechamos, então, a sequência de interações com a representação da curva vermelha, sendo o agonista inverso. Questão seguinte, nós já partimos para um outro conteúdo que também foi revisado e sugiro que vocês não deixem de ver a lista de exercícios do simulado 2, que tinham outras questões de sistema nervoso autônomo, que é o assunto que nós vamos discutir agora nessa questão. Então, das seguintes afirmações, qual é a correta em relação aos receptores beta-adrenérgicos? Para que a gente responda, vamos revisar um pouquinho quais são os efeitos esperados com a ativação de receptores beta. Lembrando que os receptores beta, eles são ativados por adrenalina ou noradrenalina, que são os seus ligantes. O sistema nervoso autônomo simpático, ele vai ter como neurotransmissor noradrenalina e adrenalina, atuando sobre os receptores do tipo alfa e os receptores do tipo
beta. A questão pergunta sobre receptores do tipo beta. Então, nós vamos relembrar ações da ativação dos receptores beta. Sobre o trato gastrointestinal, a ativação de receptores de beta 2 diminui o peristaltismo, a motilidade do trato gastrointestinal. Quando nós falamos sobre vasos sanguíneos, receptores de beta 2 promovem vasodilatação. É dos efeitos do receptor alfa que a gente encontra vasoconstrição. Receptor beta, vasodilatação, beta 2. Broncodilatação, que é um dos usos clínicos muito proeminentes dos agonistas de receptor beta, promove broncodilatação quando os receptores beta 2 bronquiolares são estimulados. Quando nós falamos de coração, a população de receptores beta cardíaco é majoritariamente do tipo beta 1, e nós vamos ter aumento de força, aumento de frequência, aumento de pressão arterial, com ação sobre receptores beta 1 cardíacos. Se a gente relembra esses efeitos, a gente consegue julgar as afirmativas. Então, a estimulação de receptores de beta 2 causa aumento da motilidade intestinal? Não, gente, a gente viu que trato gastrointestinal, receptores de beta 2 diminuem o peristaltismo, diminuem a motilidade. Então, essa afirmativa é incorreta. Segunda afirmativa, receptores beta 2 causam contração vascular. Também vimos que não. Beta 2 é dilatação, quem faz contração é alfa 1. A afirmativa seguinte, estimulação de receptores de beta 1 aumenta a frequência cardíaca, causando taquicardia. E essa é a afirmativa correta. No coração, maior população beta 1, aumento de força, frequência e pressão. Última afirmativa diz que a estimulação de receptores de beta 2 causa broncoconstrição e não é broncodilatação, inclusive uso clínico dos agonistas. Com isso, eu lembro a vocês que, seja o ligante endógeno, adrenalina ou noradrenalina, farão essa atividade, seja o agonista, que é um fármaco agonista que se liga a esses receptores beta, também promoverão esses efeitos quando eles se ligarem a receptores beta. Acrescento também para vocês não esquecerem da questão da seletividade. Quando a gente tem um fármaco seletivo beta 2, a gente vai observar efeitos mais proeminentes nos receptores beta 2. Quando a gente não tem seletividade, ele se liga a beta 1 e beta 2, todos os efeitos beta vão ser estimulados. Não esqueçam também que isso se trata de uma questão de dose. Eventualmente, o fármaco é beta 2 seletivo, mas à medida que a gente vai extrapolando a dose, a gente perde um pouco da seletividade e consegue atuar sobre receptores de beta 1 e ter efeitos não desejáveis. Então, imaginem que o indivíduo está usando um agonista beta para um tratamento de broncoconstrição em um quadro específico, e ele acaba tendo um efeito cardíaco por conta de ativação de receptores de beta 1. Então, isso seria um problema. Por isso, lembrem que nós temos agonistas que vão atuar sobre os receptores e vão funcionar igualmente aos ligantes endógenos, e que esses agonistas eles podem ser seletivos, atuando em um grupo só de receptores, ou não seletivos, atuando no receptor beta de uma forma geral, então tanto beta 1 quanto beta 2. Com isso, relembramos efeitos relacionados aos receptores beta adrenérgicos. Resposta marcada nessa opção, letra C, e seguimos para a questão de número 6. A questão de número 6, ela fala: o sarin é uma substância volátil que age contra os nervos, inibindo as colinesterases. Qual dos seguintes sintomas se espera observar em um paciente exposto ao sarin? Então, se a gente está falando de inibição de acetilcolinesterase, nós vamos lembrar
como esse processo todo funciona. Então, pessoal, sarin, um organofosforado. Vimos em aula que os organofosforados estão associados a um processo toxicológico. Eles são inibidores irreversíveis da enzima acetilcolinesterase e eles vão se ligar à enzima, impedindo que ela faça a degradação do neurotransmissor, da acetilcolina. Então, pensem comigo que se a acetilcolina que deveria ser degradada não é, ela se acumula de forma mais proeminente na fenda e todos os seus efeitos eles vão ser mais exacerbados, já que aquele ligante está mais disponível para interagir com o receptor e promover seus efeitos farmacológicos. Se a acetilcolinesterase está inibida e eu tenho essa maior concentração de acetilcolina, ela vai se ligar mais aos seus receptores, que são o canal iônico, receptor nicotínico, e o receptor metabotrópico acoplado à proteína G, receptor do tipo muscarínico. Os efeitos que a acetilcolina faz sobre esses receptores vão ser muito proeminentes. Então, aqui em cima, a representação da interação do organofosforado com a acetilcolinesterase e a liberação da acetilcolina numa região de fenda sináptica. A presença exacerbada da acetilcolina sobre receptores muscarínicos traria efeitos como esses. Então, nos olhos, uma miose, que é a acomodação da vista para mais perto, a gente vai ter uma contração da pupila. Salivação, uma saliva abundante e líquida, que é um efeito do sistema nervoso autônomo parasimpático, que é o que nós estamos falando agora. Sobre o trato gastrointestinal, nós vamos ter mais secreções relacionadas à digestão, aumento de peristaltismo e redução do tônus do esfíncter, então um relaxamento de esfíncter. Isso aumenta, como um todo, a eliminação do conteúdo do trato gastrointestinal. Sobre os brônquios, nós temos aumento da contração do brônquio, contrário do que nós vimos no sistema nervoso autônomo simpático, e o aumento das secreções brônquicas. Para coração, redução de frequência e redução na pressão arterial. Com isso, quando nós julgamos as informações, gente, nós chegamos na seguinte opção: o que nós poderíamos observar de um paciente que foi exposto a um organofosforado é a contração da pupila, o efeito de miose. Então, a miose, que é a contração da pupila, ele vai ser observado exatamente pelo excesso da acetilcolina. Todos esses outros efeitos são justamente o contrário do que a gente observa. É observado um maior trânsito de trato gastrointestinal e trato urinário, quando a gente fala de efeito da acetilcolina. A gente observa bradicardia, que é a redução da frequência cardíaca. A gente observa a contração da pupila, que é a resposta da questão, e a salivação, que é observado com excesso da acetilcolina. Eu lembro para vocês que esse aspecto relacionado ao organofosforado tem um aspecto mais toxicológico, associado a uma ligação irreversível do organofosforado à acetilcolinesterase, mas quando nós falamos de farmacologia, nós temos fármacos inibidores da acetilcolinesterase com ação reversível. Então, a neostigmina, piridostigmina, que são utilizadas para o tratamento da miastenia graves. Nós temos rivastigmina, galantamina, que são utilizadas para o tratamento do Alzheimer. Esse processo, numa magnitude um pouco menor, de inibição da acetilcolinesterase, sendo um processo reversível, ele vai ser utilizado também clinicamente. O que nós observamos nessa questão é um aspecto toxicológico associado ao organofosforado, excesso de acetilcolina na fenda, gerando todos esses efeitos aqui como consequência. Então, fechamos essa questão
e partimos para a questão de número 7, que diz respeito ao processo de resistência aos antimicrobianos. Então, verificamos nessa questão a identificação dos mecanismos de resistência representados em cada um desses números. Foi justamente a questão trabalhada em aula, a imagem trabalhada em aula. E se a gente relembrar um pouco os aspectos relacionados a essa resistência, nós temos o bloqueio da entrada do antibiótico, então a gente administra o antibiótico, mas a célula da bactéria já desenvolveu o mecanismo para impedir a entrada do antibiótico. Uma outra opção seria a entrada acontecer normalmente no interior da bactéria, mas acontecer a inativação desse antibiótico por enzimas bacterianas, a alteração da molécula-alvo, o fármaco é direcionado a uma determinada molécula, no entanto, essa molécula da bactéria, esse alvo molecular bacteriano, ele é modificado e o fármaco não consegue mais fazer seu efeito por conta dessa não interação. Uma outra opção é a eliminação do antibiótico do interior da bactéria para o exterior da célula bacteriana por mecanismos de efluxo. Todas essas formas, gente, são mecanismos associados à resistência aos antimicrobianos e nós precisamos pensar que era a sequência da questão em formas de reduzir a ocorrência desse processo. Então, existem algumas formas que a gente pode pensar, como evitar prescrições de antibióticos sem necessidade, inclusive por conta disso que existe a restrição de comercialização dos antimicrobianos, o uso de doses adequadas, então, se é por uma determinação de relação com o peso do paciente, definir apropriadamente a dose, o tempo de tratamento, a orientação que a gente pode dar aos nossos pacientes de não interromper o tratamento antes da conclusão prevista. Se são 5 dias de tratamento, mesmo que melhore no segundo, o tratamento deve ser continuado até o 5º ou 7º, ou o dia que foi determinado em prescrição médica. Restrição de uso, os de amplo espectro são para casos específicos onde a gente tem necessidade do uso de amplo espectro. Sempre que a gente tiver possibilidade, estabelecer uma relação entre o micro-organismo e o antimicrobiano que vai ser utilizado para que não seja um tratamento puramente inespecífico, com risco de não estar tratando a necessidade propriamente do paciente, só expondo ele a um antibiótico desnecessariamente. Então, essas estratégias são formas que a gente consegue reduzir o desenvolvimento dessas resistências. Passamos para a última questão, e é o último assunto, inclusive, relativo ao tratamento com os glicocorticoides. Então, todos os seguintes efeitos adversos ocorrem comumente no tratamento com glicocorticoides, exceto. Então, antes da resposta, nós vamos relembrar os efeitos adversos, como nós vimos em aula. Nós falamos da questão do desenvolvimento de glaucoma, sobretudo no uso prolongado. Quando é um paciente pediátrico, isso é um ponto crítico, porque retarda o desenvolvimento da criança, o crescimento da criança, justamente por essa ação óssea. Nós temos um impacto sobre a pressão arterial, gerando risco de hipertensão e não hipotensão, então é hipertensão. Isso está associado ao efeito que o corticoide pode ter de um ponto de vista mineralocorticoide, então retenção de sódio e água, traz aumento de volemia, uma alteração nesse cenário pressórico. Vimos que tem um aumento de risco de infecções, justamente por seu papel imunossupressor, que se de modo prolongado ele pode trazer danos para o paciente por infecções oportunistas, o aumento do risco de diabetes, porque a gente tem uma diminuição da produção de insulina,
Então a glicose, ela fica mais circulante, é menos absorvida pelos tecidos e, alteração da distribuição de gordura corporal, e um dos efeitos principais associados ao uso em longo prazo, friso que é um uso ao longo prazo, é o desenvolvimento de uma síndrome chamada síndrome de Cushing. Então o paciente ele assume esse perfil de lesões de pele, o abdômen mais proeminente, bochechas avermelhadas, acúmulo de gordura facial, acúmulo de gordura no dorso. Então é um perfil muito característico da síndrome de Cushing. Todos esses quadros, síndrome de Cushing e qualquer um desses efeitos, são efeitos adversos associados ao uso do glicocorticoide. E para que a gente usa, gente, um glicocorticoide? Para quadros inflamatórios de modo geral, eventualmente quadros mais agudos, em outros casos, em quadros mais crônicos. E justamente para esses pacientes de uso mais crônico, que nós vamos ter o maior aparecimento, o maior risco de desenvolvimento de efeitos adversos. Então, quadros inflamatórios em geral, doenças inflamatórias em geral, vão ser aplicáveis os glicocorticoides. E como efeito adverso, nós temos todos esses aqui, inclusive a síndrome de Cushing. Com isso, pessoal, nós seguimos para a resposta dessa questão. Então, qual dos efeitos adversos que nós não vamos observar com os glicocorticoides é justamente a hipotensão, já que os glicocorticoides estão associados a um processo de hipertensão, a um desenvolvimento de hipertensão e não de quadro hipotensivo. Relembramos com o slide anterior os principais efeitos adversos relacionados ao uso dos glicocorticoides no tratamento das inflamações. Fechamos então a nossa proposta de hoje. Espero que tenha sido útil para vocês. Desejo para vocês bom estudo para avaliação e a gente se encontra em breve na aula e no dia da aplicação da avaliação.